Todo mês meu filho vinha à minha casa pedindo minha aposentadoria com uma desculpa diferente. Até que um dia eu o esperei com meu advogado. E o que eu fiz depois, ele nunca vai esquecer. Se essa história já te apertou por dentro, comenta agora o que você acha até aqui, só a sua impressão mesmo. E se você não quiser perder o que vem na sequência, se inscreve no Afonso Story, porque o próximo passo muda tudo, e muita gente só entende tarde demais. Naquela terça de manhã, o portão rangiu do jeito de sempre, como se nada tivesse mudado. O ventilador da sala empurrava um ar quente, teimoso, e a casa tinha aquele cheiro de café requentado e pano úmido. Eu estava de pé perto da janela, sem coragem de sentar. Meu peito subia e descia rápido, igual quando a gente segura o choro para não desmoronar na frente de alguém. A chave virou na fechadura. Não foi batida na porta. Não foi com licença. Foi a mesma liberdade que eu entreguei anos atrás, quando ainda acreditava que confiança era uma ponte, não um atalho para me roubar. Ele entrou. E eu vi o sorriso. Aquele sorriso de quem chega já contando com o sim. Um sorriso que tenta ser carinho, mas tem pressa. Um sorriso que dura pouco, porque o objetivo não é me ver. É pegar o que veio buscar. Só que dessa vez, o sorriso não aguentou. Ele olhou para a sala e travou, como se tivesse pisado num chão que desapareceu. Os olhos dele correram para a cadeira de balanço azul, encostada perto da estante. Foi ali que tudo se partiu, porque sentado naquela cadeira estava o Dr. Henrique Magalhães, terno simples, pasta fechada no colo, postura quieta, olhar firme. Meu filho ficou pálido. Não foi exagero. A cor foi embora do rosto dele como se alguém tivesse puxado uma cortina. As mãos dele apertaram a chave com força. A chave que eu dei. A chave que eu pensei que traria visita, abraço, presença. A chave que virou senha de saque. O silêncio ficou pesado, duro, quase agressivo. Dava para ouvir o barulho do ventilador, o tic-tac do relógio da cozinha e o meu coração batendo como se quisesse fugir do meu corpo. Ele tentou falar, mas a voz saiu fina, quebrada. Mãe, quem é esse homem? Eu não respondi de imediato. Não por drama. Por controle. Passei tempo demais reagindo, tempo demais engolindo. Naquele instante eu precisava provar para mim mesma que eu ainda mandava na minha própria casa. Cruzei os braços. Senti o ombro doer. Senti o estômago revirar. Senti raiva. Uma raiva antiga, acumulada, guardada em silêncio porque eu sempre fui a mulher que não queria confusão. Só que eu não era mais essa mulher. Tenho 67 anos. E naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti inteira. Não feliz. Inteira. Meu filho deu um passo para dentro, como se ainda procurasse algum jeito de virar o jogo. Mãe, o que está acontecendo aqui? Dr. Henrique se levantou com calma, como quem não precisa provar nada. Ele ajeitou a manga do paletó, deu um passo curto e estendeu a mão. Boa tarde, André. Eu sou o advogado da sua mãe. Prazer. Meu filho não apertou a mão dele. Olhou para mim, com uma mistura de susto, vergonha e indignação falsa. Indignação de quem foi pego. Eu segurei o olhar. Não desviei. Hoje você não veio buscar dinheiro, André. Hoje você veio me ouvir. Quando eu disse o nome dele, do jeito seco, sem doçura, vi um reflexo passar no rosto dele. Um reflexo rápido, pequeno, como se ele lembrasse que ali ainda existia uma mãe. Logo depois, o reflexo sumiu e sobrou o homem que ele vinha virando. Ele tentou sorrir de novo, só que não era sorriso. Era máscara. Mãe, a gente pode conversar só nós dois. O senhor aí não precisa. Não. A conversa não é mais do seu jeito. Eu não levantei a voz. Nem precisava. A firmeza já fazia barulho suficiente. Senta. Ele ficou parado. Senta. André. Algo no meu tom fez ele obedecer. Sentou na ponta do sofá, tenso, o joelho tremendo de leve. Eu reparei em tudo, porque a dor deixa a gente observadora. Dor ensina. Dr. Henrique voltou para a cadeira, abriu a pasta devagar e deixou o silêncio crescer mais um pouco, como se a casa inteira estivesse preparando o impacto. Eu poderia contar o que aconteceu depois. Eu poderia despejar tudo agora, sem freio. Só que você precisa entender como eu cheguei nesse ponto,
nesse lugar onde uma mãe coloca limite no próprio filho e não volta atrás. Porque ninguém nasce dura assim. Eu me chamo Lúcia. Moro em Recife, no bairro Casa Amarela, numa casa simples que eu e meu marido pagamos com anos de suor. O nome dele era Paulo. Ele não era homem de luxo. Era homem de rotina. Acordava cedo, varria o quintal, ria baixo das próprias piadas e me chamava de mulher como quem chama de lar. Até que um dia, Paulo caiu na cozinha. Um derrame. Uma palavra pequena para um estrago gigante. Eu lembro do copo quebrado no chão. Lembro do barulho do meu grito saindo mais feio do que forte. Lembro do ambulante passando lá fora vendendo bolo como se o mundo não estivesse desabando dentro da minha casa. Paulo se foi e eu fiquei. A casa virou um eco. O quarto virou frio. A noite virou inimiga. Eu trabalhei anos como auxiliar de limpeza em hospital. Vi gente partir. Vi família chorar. Mesmo assim, quando foi comigo, eu não estava pronta. Fiquei perdida. E foi aí que André voltou. Meu filho tem 41 anos. Inteligente. Bonito. Sabe falar do jeito que acalma. Sabe usar a palavra certa para tocar no ponto fraco. Nos primeiros meses depois do enterro, ele aparecia com frequência. Chegava com pãozinho, trazia fruta, sentava comigo no alpendre e perguntava se eu estava comendo. O gesto parecia cuidado. O jeito parecia amor. Eu me agarrei àquilo com desespero, porque quando você perde o companheiro de uma vida, você procura qualquer coisa que pareça chão. André virou esse chão. E ele sabia. Eu não gosto de pensar isso, porque dói mais do que o dinheiro. Só que é verdade. Ele entendeu a minha solidão e usou como alavanca. Com o tempo, ele apareceu com Larissa. Cabelo liso, perfume forte, unha impecável, sorriso bonito de vitrine. Ela entrou olhando para a sala como se estivesse medindo parede. Olhando para o piso como se calculasse preço. Reparando na estante, nos móveis, no quintal. Rosa, minha vizinha, viu Larissa e me chamou no portão depois que eles foram embora. Lúcia, abre o olho. Essa moça olha para casa como quem olha para mercadoria. Eu ri, constrangida, tentando defender o meu filho, tentando defender a mulher dele, tentando defender a ideia de família. Porque admitir o contrário significava admitir que eu estava vulnerável demais. Pouco tempo depois, André falou em casamento civil, depois festa pequena, depois apartamento alugado. Tudo parecia normal. A vida seguindo. Até que veio o primeiro pedido. Não foi um pedido grande, pelo menos não no começo. Foi uma fala mansa, ensaiada. Mãe, eu estou apertado. Só agora, só até organizar as coisas. Eu devia ter sentido o cheiro de problema ali. Só que luto deixa a gente fraca. E fraqueza faz a gente confundir chantagem com necessidade. Eu a ajudei. Não porque eu era rica. Eu não sou. Minha aposentadoria é o que segura as contas e pronto. Só que eu tinha uma reserva, um dinheirinho guardado para emergência, para remédio, para conserto, para sobrevivência. A primeira transferência saiu com a minha mão tremendo. E eu ainda ouvi um obrigado, mãe, que parecia abraço. No dia seguinte, André não apareceu. Não ligou. Não perguntou se eu precisava de algo. E ali dentro, bem fundo, uma parte de mim percebeu. Só que eu empurrei essa percepção para longe, porque encarar aquilo significava encarar que eu estava sozinha de verdade. Aos poucos, o padrão nasceu. Ele começou a surgir sempre perto do dia em que o pagamento caía. Às vezes com a chave. Às vezes com ligação. Às vezes com mensagem. Sempre com urgência. Sempre com algum risco. Sempre com um jeito de me fazer sentir responsável por salvar a vida dele. Eu ia perdendo pedaços de mim em silêncio. Se você ficar comigo até o final dessa história, você vai ver que o dinheiro foi só a superfície. O que ele tirou de mim foi mais fundo. Foi respeito. Foi paz. Foi saúde. E eu sei que muita gente vai se reconhecer nisso. Por isso eu vou te pedir uma coisa com sinceridade. Se inscreve no Afonso Story agora, porque o que vem nos próximos capítulos não é só entretenimento. É aviso. É aprendizado. É aquele tipo de detalhe que muda a forma como você enxerga a própria família. Eu vou parar aqui por um motivo.
No próximo capítulo eu te conto a primeira sequência de desculpas, uma por uma, e como eu comecei a cortar comida, cortar remédio e cortar vida para sustentar o conforto de quem me chamava de mãe só na hora do saque. Eu demorei para entender que o que começou como ajuda virou rotina. E rotina, quando é abuso, vira uma corrente. O dinheiro da minha aposentadoria caía sempre no mesmo período do mês. E era como se meu filho tivesse um alarme dentro do peito. No dia em que o saldo aparecia na conta, a chave girava na minha porta ou o telefone tocava com aquela pressa disfarçada de carinho. Na primeira vez depois do casamento, ele chegou com um discurso pronto. Sentou no sofá sem nem perguntar como eu estava, olhou para o próprio celular e soltou a frase que hoje me dá nojo de lembrar. Mãe, eu estou precisando resolver uma coisa agora. Nem bom dia. Nem abraço. Só a urgência. Eu perguntei o que era. Ele respirou fundo, fez aquela cara de homem cansado, como se a vida estivesse esmagando os ombros dele. É uma taxa do trabalho. Se eu não pagar hoje, eu fico sem acesso ao sistema. E sem acesso eu posso perder o emprego. E eu, com o coração mole de viúva recente, escutei perder o emprego como se fosse morrer. Perguntei quanto. Ele falou um valor que parecia pequeno para quem vive no mundo dele, mas enorme para quem vive no meu. Eu transferi. No minuto seguinte ele já estava de pé, dizendo que precisava correr. Quando a porta fechou, a casa voltou a ficar muda, só que o silêncio já não era o luto pelo Paulo. Era um silêncio de humilhação. Eu tinha acabado de pagar para ser lembrada. No mês seguinte ele veio de novo, com outra história, do mesmo jeito. Desta vez era o aluguel. Falou de atraso, falou de multa, falou que Larissa estava nervosa, falou que o proprietário ia expulsar os dois. Eu ouvi, eu acreditei, eu paguei. E aí aconteceu uma coisa pequena, mas que abriu uma rachadura na minha cabeça. Eu vi Larissa postando foto num restaurante com uma legenda alegre, como se não existisse crise nenhuma. Eu olhei para a foto e senti a raiva subir, só que ainda era uma raiva fraca, tímida, como um fósforo tentando pegar em madeira molhada. Eu ainda tinha coragem de desconfiar, mas não tinha coragem de confrontar. No terceiro mês, o carro quebrou. Meu filho chegou falando alto, andando de um lado para o outro na sala, fazendo teatro de ansiedade. Disse que o carro tinha sido guinchado, disse que ia perder o emprego se não resolvesse, disse que precisava só dessa vez e depois iria se organizar. Eu perguntei como ele tinha deixado chegar nesse ponto. Ele me olhou como se eu fosse injusta. Mãe, você acha que eu gosto de pedir? E foi aí que ele aprendeu uma arma. A arma da culpa. Toda vez que eu tentava fazer uma pergunta, ele devolvia como se eu estivesse atacando. Não respondia. Me fazia pedir desculpas por ter dúvida. Eu paguei de novo. Sabe o que é pior? Eu não pagava só com dinheiro. Eu pagava com a minha vida ficando menor. Eu comecei a cortar coisas básicas sem falar para ninguém. Parei de comprar carne. Passei a encher a panela com arroz e macarrão para durar. Adiei consulta. Troquei remédio por genérico e ainda assim fiquei contando comprimido para render mais dias. E meu filho, sempre bem vestido, sempre com o relógio brilhando no pulso, sempre com pressa para ir embora. No quarto mês veio a conta de luz. Ele jurou que cortariam naquele mesmo dia. Eu fiquei com medo de imaginar ele e Larissa no escuro, como se fossem duas crianças abandonadas. Olha a mentira que a minha cabeça contava para me manter presa. Eu transferi. No quinto mês veio o celular roubado. Disse que precisava de linha nova por causa do trabalho. Eu perguntei por que não parcelava. Ele respondeu com desdém. Parcelei o quê, mãe, se eu já estou no limite? Eu transferi. E nesse mesmo fim de semana eu vi um aparelho novo na mão dele. E não era simples. Era caro. Era do tipo que eu não compraria nem se me sobrasse dinheiro. Meu estômago virou. Eu comecei a perceber um padrão que me dava vontade de gritar, mas eu engolia porque eu ainda queria acreditar que havia um motivo decente escondido embaixo das mentiras. No sexto mês ele chegou com a história mais suja até ali. Uma carta. Um papel dobrado, amassado, com uma linguagem que nem parecia de gente séria. Disse que era uma notificação, disse que tinha dívida no nome dele, disse que precisava pagar para evitar processo. Falou em advogado, falou em constrangimento, falou em vergonha.
Eu pedi para ver melhor. Ele puxou o papel de volta rápido, como criança que esconde prova de escola. Mãe, você não entende essas coisas. Não entendo mesmo. Só que eu entendo quando alguém tenta me impedir de olhar. Eu paguei mesmo assim. E quando ele saiu, eu tremi de raiva. Não foi raiva explosiva. Foi raiva de quem percebe que está sendo feita de idiota e ainda assim continua. Eu sentei na mesa da cozinha e chorei com o rosto entre as mãos. Chorei baixo, com vergonha até do meu próprio choro, porque eu me sentia cúmplice da minha desgraça. Rosa me viu no portão no dia seguinte e perguntou se eu estava doente. Eu menti. Menti porque eu tinha vergonha de dizer que o meu filho tinha virado um cobrador com afeto falso. E eu tinha vergonha maior ainda de admitir que eu abria a porta toda vez. Foi nesse período que eu comecei a anotar. Peguei um caderno velho, daqueles de receita, e escrevi a data e o valor. Sem drama. Só fato. Quando somei 6 meses, eu vi o número crescendo como uma mancha escura no papel. E eu fiquei com raiva de mim mesma por ainda tentar justificar. Eu pensava, ele é meu filho. E ao mesmo tempo lembrava do Paulo me dizendo para eu não deixar ninguém me diminuir. Só que Paulo não estava mais aqui para segurar meu rosto e me lembrar do meu valor. Eu estava sozinha com a minha fraqueza. E André percebeu isso rápido. Ele começou a aparecer já sem aquele cuidado do começo. Não trazia mais pãozinho, não perguntava mais se eu estava comendo. Chegava, falava, pedia, sumia. Eu comecei a sentir um tipo de dor que é pior que saudade. É a dor de ver alguém que você ama te usando como objeto, e ainda te olhando como se fosse normal. E eu juro que tentei parar. Uma vez eu disse que não tinha. Ele riu. Riu, como se eu estivesse fazendo graça. Mãe, para com isso. Você sempre dá um jeito. A frase me feriu como tapa. Porque era verdade. Eu sempre dava um jeito. Eu dava um jeito tirando de mim. Naquela noite eu olhei para a casa inteira e pensei que eu tinha virado um caixa de supermercado. Só que um caixa que trabalha e ainda pede desculpa por existir. Se isso está te mexendo, não segue sozinho. Se inscreve no Afonso Story agora, porque o que eu vou revelar no próximo capítulo é o tipo de coisa que abre os olhos e evita que alguém passe pelo mesmo inferno. E me diz nos comentários se você já viu alguém usar família como licença para abusar, porque às vezes a gente precisa falar para não adoecer calado. Eu achava que já tinha visto o pior. Achava que nada podia me ferir mais do que ser procurada só no dia do pagamento. Mas eu estava enganada. O pior não era o dinheiro. O pior era até onde alguém é capaz de ir quando descobre que você ama demais. Naquele mês, ele não apareceu cedo como fazia. Não chegou com chave na porta pela manhã, não mandou mensagem de tarde, não ligou no fim do dia. E essa ausência, que deveria ser alívio, virou ansiedade. Porque eu já tinha sido treinada. Eu já esperava o pedido como quem espera uma sirene. No começo da noite, quando eu estava lavando a louça devagar, tentando economizar até no sabão, o telefone tocou. O nome dele na tela. Meu coração apertou antes de eu atender. Isso é o mais humilhante. Eu ainda tremia de medo de perder alguém que estava me destruindo. Atendi. Ele não disse mãe com carinho. Disse rápido, como se estivesse sem tempo. Mãe, eu preciso de você agora. A palavra agora veio pesada. Urgência é a maquiagem do controle. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele suspirou fundo, fez uma pausa dramática, e soltou a frase como quem joga uma pedra num vidro. Larissa está grávida. Eu fiquei muda. O mundo parou. Por um segundo eu senti alegria, porque eu também sou humana. Eu também sonhei em ser avó, em ter um bebê correndo pelo quintal, em ouvir risada de criança na casa que virou silêncio depois do Paulo. Só que a alegria durou pouco, porque ele continuou. É gravidez de risco. A expressão entrou na minha cabeça como um trovão. Gravidez de risco. As palavras doeram antes de fazer sentido. Eu já imaginei hospital, eu já imaginei perda, eu já imaginei meu filho chorando, eu já imaginei um bebê que nem tinha nome. E aí ele falou o que queria. Precisa começar um acompanhamento particular. Exames. Vitaminas importadas. Um médico que aceite atender rápido. A gente precisa de 5.000. 5.000. Eu senti minha garganta fechar.
Eu não tinha. Eu não tinha nem perto disso. Eu tinha contas, eu tinha remédio, eu tinha um telhado que pingava quando chovia. Eu tinha sobrevivência, não folga. Eu disse que não tinha. Disse com honestidade e medo, como se estivesse pedindo perdão por não ser um caixa automático. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois veio o golpe. Mãe, você quer que eu perca meu filho? Ele não perguntou se eu podia. Ele não perguntou o que eu tinha. Ele me colocou numa posição onde qualquer resposta que não fosse sim virava culpa. Eu senti raiva, mas a raiva ainda não tinha força suficiente para vencer o instinto de mãe. E eu odeio admitir isso, porque me faz parecer fraca, mas a verdade é que eu fui esmagada ali. Eu disse que ia tentar. Ele mudou o tom na hora. Virou doce. Eu sabia. Eu sabia que você não ia abandonar a gente. Abandonar. Olha a palavra. Abandonar seria eu deixar meu filho sentir consequência. Só que ele escolheu transformar consequência em tragédia para me prender. Quando desliguei, eu sentei na cadeira e fiquei olhando para a parede. A luz fraca da cozinha tremia como se também estivesse cansada. Eu fiquei ali sem me mexer, tentando pensar de onde tirar dinheiro que não existia. E eu fiz o que toda pessoa desesperada faz. Eu me humilhei. Liguei para Rosa e pedi emprestado. Ela perguntou para quê. Eu menti. Disse que era remédio caro. Ela emprestou uma parte. Liguei para uma prima distante. Pedi um pouco. Inventei história. Engoli vergonha. Peguei o cartão que eu guardava para emergência e parcelei compra de mercado, porque eu ia usar o dinheiro do mês para mandar para ele. Eu virei um quebra-cabeça tentando montar R$ 5.000 com pedaços de nada. 2 dias depois eu consegui. Eu olhei para aquela quantia na tela do aplicativo do banco como se fosse sangue. Porque era. Era a minha vida indo embora de novo. Eu transferi. E nesse mesmo instante eu senti uma coisa dentro de mim se apagar. Não foi amor. Amor de mãe é teimoso. Foi esperança. Foi a esperança de que ele tinha limite. Porque quando alguém mente usando um bebê que nem existe, alguém já passou do ponto do retorno. Naquela semana eu comecei a fazer um cobertor. Eu sei como isso parece. Uma avó se empolga, compra lã, faz carinho em forma de ponto. Só que, para mim, aquilo era um jeito de segurar alguma alegria dentro do caos. Era como se, costurando fio por fio, eu costurasse também a minha própria sanidade. Comprei 2 novelos, um azul e um rosa, porque eu nem sabia o sexo e, no fundo, eu só queria acreditar que algo bom podia sair daquela dor. Eu sentei à noite na sala, com a televisão ligada só para fazer barulho, e fiquei fazendo ponto devagar. Cada ponto era uma tentativa de não odiar meu filho. Passei dias nisso. E enquanto eu fazia o cobertor, eu não recebia notícia nenhuma. Nada. Nem foto de exame. Nem consulta marcada. Nem mensagem. Nenhum obrigado. Eu ficava esperando qualquer sinal de que aquele dinheiro tinha ido para o que ele falou. Eu queria prova. Eu precisava de prova. Aí veio o golpe final. O golpe que me tirou o chão de uma vez. Eu estava mexendo no celular, sem querer, e abri as redes sociais. Eu quase não usava, porque me dava tristeza ver vida dos outros enquanto a minha estava parada. Só que naquele dia eu abri. E eu vi uma foto de Larissa. Num bar. Taça de vinho na mão. Vestido colado. Barriga lisa. Nenhum sinal de gravidez. Eu fiquei olhando para a tela até a vista embaçar. Não foi ciúme. Não foi inveja. Foi choque. Foi nojo. Foi aquela sensação de que alguém puxou seu tapete e você cai devagar, entendendo a queda enquanto despenca. Eu cliquei no perfil, procurei mais coisas. Tinha mais imagem recente. Tudo normal. Vida normal. Corpo normal. Festa normal. E eu, em casa, comendo o resto, devendo conta, fazendo cobertor para um bebê inventado. Minha mão começou a tremer. Eu larguei o celular no sofá como se ele queimasse. Liguei para André na hora. 1 vez. 2. 3. Caixa postal. Mandei mensagem. Preciso falar com você. Ele visualizou. Não respondeu. A dor que eu senti ali não dá para explicar. É como ser chamada de trouxa pelo próprio sangue.
É como perceber que o seu amor virou uma ferramenta na mão de alguém que não te respeita. Eu levantei, fui até a janela e fiquei olhando a rua, sem ver nada. O peito apertado, a respiração curta. Eu ouvi minha própria voz dentro da cabeça dizendo que eu tinha permitido isso. E sim, eu permiti. Eu permiti porque eu estava sozinha. Eu permiti porque eu queria acreditar que ele ainda era meu menino. Eu permiti porque o luto me deixou fraca e ele me encontrou nesse lugar. Naquela noite eu não dormi. Eu sentei no sofá com o cobertor no colo e chorei, mas chorei diferente. Não era choro de saudade. Era choro de raiva. Raiva do meu filho e raiva de mim. Eu olhei para o cobertor e senti vontade de rasgar. Só que eu não rasguei. Eu guardei. Porque naquele momento eu entendi que aquilo não era lã. Aquilo era a prova. Era a lembrança. Era o símbolo do quanto ele tinha ido longe. Se você está sentindo essa história como se fosse com você, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se inscreve no Afonso Story, porque o próximo capítulo é o ponto em que eu paro de ser vítima silenciosa e começo a juntar o que eu precisava para virar o jogo. E quando eu virei, ninguém estava preparado. Eu queria poder dizer que, depois daquela foto, eu acordei corajosa e fui tirar satisfação. Queria poder dizer que eu liguei gritando, que eu bati na porta do apartamento, que eu fiz escândalo para o bairro inteiro ouvir. Mas eu não fiz. Eu fiquei paralisada. Fiquei 3 dias andando pela casa como uma sombra, sem comer direito, sem dormir direito, com a cabeça pesada e um enjoo constante, como se o meu corpo soubesse que tinha sido envenenado. E o pior não era a dúvida. Era a certeza. Eu já sabia. Eu só não queria aceitar. Eu olhava para o cobertor que eu tinha feito, metade azul, metade rosa, e parecia que ele me encarava. Cada ponto era um aviso. Cada fio era uma mentira que eu mesma ajudei a sustentar. No 4º dia eu precisei sair. A despensa estava vazia. Eu tinha deixado de comprar o básico por causa daquela transferência. Eu precisava de arroz, café, óleo, sabão. Precisava de vida mínima, dessas coisas que ninguém valoriza até faltar. Peguei a bolsa de feira e fui andando devagar, porque eu estava fraca. O corpo pedia descanso, mas eu não tinha o luxo de parar. Eu ia para o mercado simples, o de sempre, aquele onde os funcionários me chamavam pelo nome, onde eu comprava o que dava e voltava carregando sacola, tentando não olhar para os preços. Só que, por um impulso que eu nem consigo explicar, eu mudei o caminho. Talvez eu quisesse castigo. Talvez eu quisesse resposta. Talvez eu quisesse enxergar com meus próprios olhos como meu dinheiro era usado. Entrei no mercado mais caro, daqueles que cheiram a perfume e tem corredor de vinho como se fosse atração turística. Um lugar onde eu não devia estar, mas entrei mesmo assim, empurrando um carrinho vazio, fingindo que eu tinha escolha. Eu andava olhando as prateleiras e pensando em como tudo ali custava caro demais para mim. Era como visitar um mundo onde eu nunca tinha vivido. E eu estava prestes a sair quando ouvi uma risada. Uma risada alta, cheia de certeza. Eu reconheci na hora. Larissa. Eu congelei, como se alguém tivesse derramado gelo na minha coluna. O coração disparou, e eu senti meu rosto esquentar. Parte de mim queria se esconder. Parte de mim queria avançar. Eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Fui para trás de uma pilha de caixas de azeite em promoção, como se eu fosse uma ladra tentando não ser vista. E eu ouvi. Eu ouvi o que ninguém deveria ouvir sobre si mesma. Larissa estava com uma amiga. As duas estavam no corredor de bebidas, e o carrinho delas parecia carrinho de festa. Queijos importados, chocolates caros, garrafas de vinho, coisas que eu só via em filme. A amiga falou alguma coisa e Larissa respondeu rindo. Amiga, ela cai em qualquer história. Eu senti o sangue sumir das minhas mãos. Era como se meus dedos tivessem virado pedra. A amiga perguntou se eu tinha acreditado na gravidez. Larissa soltou uma gargalhada, daquelas que ecoam no corredor. Acreditou. O André fez aquele drama, falou que era risco, falou que precisava de exame, e pronto. Ela transferiu 5.000. Ela falou o número com naturalidade, como se fosse troco. Como se não fosse o dinheiro que eu juntei pedindo emprestado e cortando comida. A amiga regalou os olhos, impressionada. 5.000 assim, de uma vez. Larissa deu de ombros. Todo mês é assim.
É só inventar uma desculpa boa. Eu senti meu estômago virar. A boca ficou seca. Eu tinha vontade de vomitar ali mesmo. A amiga riu e perguntou até quando aquilo ia durar. Larissa respondeu com uma frieza que me fez tremer por dentro. Enquanto ela tiver aposentadoria, enquanto tiver leite, a gente ordenha. Ordenha. Ela me transformou numa vaca na frase dela. Eu tive que segurar no carrinho para não cair. Eu, escondida atrás de azeite, ouvindo alguém falar de mim como se eu fosse um animal útil. E não parou aí. Ela continuou, como quem conta vantagem. Falou de viagem. Falou de restaurante. Falou de roupa. Falou de salão. Falou que eu morava sozinha numa casa grande e que era desperdício eu ter aquilo tudo. Falou que eu não precisava de dinheiro, porque eu era velha, e velha não faz nada, velha só espera. Eu queria atravessar o corredor e gritar. Queria puxar o cabelo dela, queria mostrar o cobertor, queria esfregar na cara dela cada noite que eu fiquei acordada fazendo ponto, imaginando o neto. Mas eu fiquei imóvel. Porque naquele instante eu entendi uma coisa que doeu mais do que qualquer valor. Não era só Larissa. Era meu filho também. Meu filho sabia. Meu filho participava. Meu filho permitia. Meu filho era a mão que recolhia o dinheiro e a boca que inventava mentira. Eu ouvi ela dizer, com a maior tranquilidade, que ele já tinha plano para quando eu secasse. Falou em asilo. Falou em vender minha casa. Falou como se eu já estivesse morta. E eu fiquei ali, viva, respirando com dificuldade, ouvindo meu futuro ser negociado como se fosse mercadoria. Eu não me lembro de sair do mercado. Eu só lembro de chegar em casa com as mãos vazias. Nem arroz eu comprei. Nem café. Eu entrei, fechei a porta, encostei as costas na madeira e deslizei até o chão. Chorei. Chorei como eu não chorava desde que o Paulo morreu. Só que agora era outro tipo de luto. Era luto de filho vivo. Luto de uma relação que apodreceu. Luto de uma mãe que percebe que o amor dela foi usado como arma contra ela. Quando o choro acabou, veio o silêncio. Um silêncio duro, diferente. Eu comecei a respirar mais fundo, como se o corpo estivesse voltando para dentro de mim. Eu levantei devagar e fui até o quarto. Abri a gaveta. Peguei o caderno onde eu tinha anotado datas e valores. Sentei na cama e comecei a somar. Um por um. Cada transferência. Cada desculpa. Cada mentira. O número final parecia impossível, mas estava ali, escrito com minha mão. E, naquele momento, o dinheiro virou outra coisa. Virou prova. Virou mapa. Virou trilha do crime. Eu passei a madrugada olhando para aquele caderno, lembrando de cada pedido, lembrando da voz dele, lembrando de como eu me encolhia para não perder meu filho. E foi aí que uma frase apareceu na minha cabeça, clara como luz. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu não ia dar aviso. Gente que vive de mentira não merece conversa. Merece consequência. Na manhã seguinte eu acordei diferente. Eu estava com dor no corpo, com olheiras, mas a mente estava fria. A raiva tinha virado foco. Eu me arrumei como se fosse para uma cerimônia. Roupa simples, mas digna. Cabelo preso. Batom leve. Não para ninguém me achar bonita. Para eu me lembrar que eu ainda era gente. E eu fui atrás de ajuda. Porque eu entendi que, se eu enfrentasse meu filho sozinha, eu ia fraquejar. Eu ia chorar, ele ia me abraçar, ia inventar outra história, e eu ia cair de novo. Eu precisava de alguém que não tivesse laço de sangue para me puxar de volta para a realidade. Eu precisava de um advogado. E, enquanto eu andava pela rua indo atrás disso, uma coisa queimava dentro de mim com uma força que eu nunca tinha sentido. Não era só raiva. Era vergonha. Vergonha de ter sido usada. Vergonha de ter sido chamada de vaca. Vergonha de ter deixado meu marido morrer sem eu aprender a me valorizar. E eu prometi para mim mesma, ali, andando no sol, com a bolsa apertada na mão. Eu não ia ser ordenhada nunca mais. Se essa história está te prendendo, se você está sentindo essa indignação junto comigo, se inscreve no Afonso Story agora, porque a partir do próximo capítulo começa a virada. E eu vou te mostrar como uma mulher cansada, com o coração partido, conseguiu levantar provas,
juntar coragem e montar a armadilha perfeita para o dia em que ele aparecesse achando que ia sair com mais dinheiro. Depois do que eu ouvi naquele mercado, eu parei de me perguntar se eu estava exagerando. Parei de me culpar por desconfiar. Parei de tentar achar justificativa para o meu filho. Porque a verdade, quando aparece, não pede licença. Ela entra, quebra a casa por dentro e deixa você com duas opções: desmoronar ou reagir. Eu escolhi reagir. Só que reagir não era gritar. Reagir não era ligar para ele berrando e dando chance para ele me manipular de novo. Eu conhecia meu filho. Conhecia o teatro, conhecia a voz chorosa, conhecia o jeito de virar a culpa para cima de mim. Eu não precisava de conversa. Eu precisava de estrutura. Eu precisava de um plano. Naquela mesma manhã eu fui até a casa da minha amiga Jandira, uma ex-colega de trabalho que sempre teve um jeito firme, desses que seguram a gente quando a gente está prestes a cair. Eu nem tinha avisado. Cheguei e bati palma no portão com a urgência de quem está fugindo de um incêndio. Ela abriu com um sorriso, que morreu na hora que viu minha cara. Dalva, minha filha, o que aconteceu? Eu entrei sem cerimônia, sentei no sofá dela e desabei em palavras. Contei do dinheiro. Contei das mentiras. Contei do neto inventado. Contei da frase nojenta, aquela frase que me transformou em animal na boca de outra mulher. Enquanto eu falava, Jandira não me interrompeu. Só foi ficando com os olhos cada vez mais sérios, mais apertados, como quem segura a própria raiva para não me assustar. Quando eu terminei, ela respirou fundo e disse uma coisa simples. Você precisa de advogado. Eu assenti. Eu já sabia, mas ouvir de outra pessoa foi como carimbo. Era real. Era sério. Eu não tenho dinheiro para advogado, eu falei. E olha que ironia. Eu tinha dinheiro para sustentar luxo dos outros, mas não tinha para me defender. Jandira levantou, pegou o celular e disse sem pedir permissão. Tem sim. Eu vou ligar para o meu filho. Ele vai te atender. O filho dela era advogado. Eu lembrava dele pequeno, correndo no pátio da escola onde eu trabalhava. Agora era homem formado, escritório, terno, pasta de couro e aquela linguagem difícil que eu sempre tive medo. Em menos de meia hora ela já tinha marcado. Eu nem tive tempo de recuar. No caminho para o escritório eu senti um aperto no estômago, porque uma parte de mim ainda tentava me sabotar. A parte que dizia que mãe não faz isso com filho. Que mãe perdoa. Que mãe engole. Que mãe sofre calada para não destruir a família. Só que eu já tinha entendido uma coisa: não existe família onde só um lado sangra. Quando cheguei no prédio, minhas mãos estavam suando. O elevador subiu e cada andar parecia um julgamento. E eu pensei no Paulo, no meu marido, no jeito que ele segurava meu rosto quando eu duvidava de mim. Pensei nisso para entrar com a cabeça no lugar. O advogado me recebeu com educação, mas com firmeza. Um homem de voz calma, olhar direto, daqueles que enxergam a verdade antes da mentira terminar. Ele pediu que eu explicasse tudo com detalhes. Eu abri o caderno. O meu caderno. Aquele onde eu anotava cada pedido, cada valor, cada data, cada desculpa. Na mesa dele, o caderno parecia um cadáver. Prova de que eu tinha sido drenada mês a mês. Ele foi lendo em silêncio, anotando coisas, fazendo perguntas pontuais. Se eu tinha extratos. Se eu tinha conversas. Se eu tinha mensagens onde ele prometia devolver. Se eu tinha testemunhas de que eu comentava sobre isso com alguém na época. Eu respondi com honestidade. Eu tinha extratos, tinha algumas conversas, tinha lembranças, tinha Neuza, tinha Cleide. Eu não tinha contrato, porque eu nunca imaginei que um filho precisaria de contrato para não destruir a mãe. O advogado tirou os óculos, me olhou e falou sem rodeio. Dona Dalva, vou ser muito claro. Se a senhora quiser processar, é possível, mas pode ser demorado e desgastante. Agora, existe uma coisa que funciona muito bem antes disso: notificação extrajudicial e acordo formal. Com pressão certa, ele pode aceitar devolver uma parte e parar de pedir. O principal aqui é impedir que continue. Impedir que continue. Aquilo foi a frase mais importante que eu ouvi em anos. Ele explicou que eu precisava reunir provas de verdade. Não só sentimento, não só história, mas papel. Documento. Registro.
Ele disse para eu ir ao banco e pedir extrato completo de todos os últimos anos, destacando cada transferência para o CPF do meu filho. Disse para eu imprimir conversas, separar mensagens, registrar datas. Disse para eu fazer uma linha do tempo, porque mentira se desmancha quando vira sequência. E ele perguntou algo que me atingiu como martelo. A senhora tem coragem de enfrentar ele pessoalmente? Eu engoli seco. Tenho. Eu não tinha certeza, mas eu falei que tinha. Porque eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu ia morrer por dentro, mesmo respirando. Nos dias seguintes eu virei outra pessoa. Eu virei investigadora da minha própria vida. Fui ao banco cedo. Pedi extrato completo. A atendente ficou olhando para o monte de papel saindo da impressora e fez aquela cara de espanto. Eu fingi normalidade, mas por dentro eu estava desabando, porque cada linha era um corte. Transferência. 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 Valores grandes, valores quebrados, valores que pareciam arrancados da minha conta no desespero. Parecia uma trilha de sangue em forma de número. Depois eu fui para casa e comecei a separar tudo. Coloquei uma mesa só para isso. Uma pilha para extratos. Uma pilha para prints. Uma pilha para anotações. Uma pilha para lembranças. Chamei Neuza e contei tudo. Ela não ficou surpresa. Ela ficou triste e furiosa. Finalmente você abriu os olhos, ela disse. O que você quer que eu faça? Eu preciso que você escreva uma declaração. Tudo o que você viu. Tudo o que eu te contei. Tudo o que você me alertou. Preciso que fique registrado. Ela escreveu. Escreveu com raiva e carinho ao mesmo tempo. Uma carta que parecia soco. Cleide também escreveu, contando que já tinha me emprestado dinheiro para eu conseguir ajudar meu filho, contando que eu estava emagrecendo, que eu estava com o olhar apagado. E eu comecei a fazer o que eu nunca gostei de fazer: olhar rede social. Eu entrei nos perfis. Vi fotos de restaurante, de viagem, de roupa, de festa. E fui cruzando datas com o meu caderno. Cada vez que ele pedia conserto do carro, tinha foto em lugar caro. Cada vez que ele pedia urgência, tinha selfie sorrindo com bebida na mão. Eu não queria ver, mas eu precisava. Porque eu estava construindo o meu escudo. Eu estava colocando ferro onde antes era só pele. Quando tudo ficou pronto, o advogado me ligou e perguntou quando eu queria confrontar. Eu respondi sem pensar muito. No dia 5. Dia 5 era sagrado. Dia 5 era o dia do ritual. O dia em que ele vinha como relógio, como cobrança. Eu disse ao advogado que eu tinha certeza que ele apareceria, porque fazia anos que ele vinha sem falhar. E ele respondeu com uma calma gelada. Então vamos usar a rotina dele contra ele. A estratégia era simples, mas perfeita. Ele estaria na minha sala. Eu não avisaria meu filho. Eu deixaria ele entrar achando que era mais um mês. E no momento certo, a verdade ia aparecer. O advogado me orientou a manter a postura. Não discutir. Não brigar. Não deixar ele transformar aquilo em drama. Eu tinha que conduzir como adulta, como dona da casa, como mulher que finalmente se escolhe. Na véspera do dia 5, eu não consegui dormir. A casa parecia respirar pesado. O relógio fazia barulho demais. O telhado pingava em algum canto e cada gota parecia contagem regressiva. Eu peguei o cobertor que eu tinha começado para o neto inventado. Dobrei com cuidado e coloquei junto das provas. Porque eu queria que ele visse. Queria que ele entendesse o tamanho da crueldade. E, antes de amanhecer, eu me olhei no espelho e falei comigo mesma, quase como oração. Hoje eu não vou cair. Hoje eu não vou pedir amor. Hoje eu vou exigir respeito. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Se inscreve no Afonso Story. O dia 5 chegou com um céu claro demais para o que eu estava prestes a viver. Era como se a cidade estivesse em paz só para debochar de mim. Eu acordei antes do sol, com o coração batendo forte, a boca seca e um gosto amargo que nem café tirava. Eu arrumei a casa como se fosse receber visita importante. Passei pano no chão, alinhei as almofadas, coloquei água no filtro. Coisas pequenas, bobas, mas que me davam a ilusão de controle. Porque por dentro eu estava tremendo.
Não de medo dele. Medo de mim. Medo de fraquejar. Medo de olhar para meu filho e virar mãe de novo. Aquela mãe que se dobra, que desculpa, que se diminui para não perder. Eu não podia perder a mim mesma outra vez. Pouco depois das 9, o doutor Augusto chegou. Ele entrou sem pressa, com aquela calma de quem sabe o tamanho do que está fazendo. Terno bem posto, pasta na mão, olhar firme, voz baixa. Eu mostrei a poltrona onde ele ficaria. Era um canto que não aparecia de imediato para quem entrava, mas que dava visão de tudo. Ele assentiu e me perguntou, sem teatralidade, como quem pergunta se eu tenho certeza do remédio amargo que vou tomar. Dona Dalva, a senhora continua decidida. Eu respirei fundo. Continuo. Se eu não fizer isso hoje, eu não faço nunca. Ele me olhou por um segundo e eu senti uma espécie de respeito naquele olhar. Não pena. Respeito. E eu precisava disso mais do que de abraço. Eu deixei tudo preparado na mesa de centro. Extratos, prints, declarações, anotações do meu caderno. E por cima de tudo, o cobertor. O cobertor pela metade, azul e rosa, feito para um neto que nunca existiu. A casa ficou em silêncio. Um silêncio duro, pesado, que não era o mesmo da viuvez. Era um silêncio de espera. Eu andava da sala para a cozinha e da cozinha para a sala, como se o corpo precisasse gastar a ansiedade. Às 11h30, eu ouvi a chave girar. O som metálico entrou em mim como faca. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram frias, e por um segundo, eu pensei em correr para o quarto e trancar a porta. Pensei em fugir do próprio confronto. Pensei em dizer para o doutor ir embora. Pensei em desistir. Só que aí eu lembrei da palavra ordenha. Lembrei da risada no corredor de vinhos. Lembrei da frase sobre asilo e venda da minha casa. E alguma coisa em mim endureceu. Eu fiquei de pé na sala. Ele entrou chamando, com a voz de sempre, como se nada tivesse mudado. Mãe, cheguei. Eu respondi com calma. Estou na sala. Ele apareceu no vão da porta e veio andando com confiança, como quem entra num lugar que acredita dominar. Eu reparei em coisas que eu evitava reparar. Relógio caro. Camisa bem cortada. Perfume forte. O tipo de detalhe que gritava luxo enquanto eu contava moedas para comprar remédio. Ele abriu aquele sorriso ensaiado, o mesmo sorriso que eu via desde a infância quando ele queria me convencer de alguma coisa. Só que o sorriso morreu quando ele viu a poltrona. E viu o homem sentado nela. O rosto do meu filho perdeu cor. Os olhos arregalaram. A postura dele mudou. As mãos ficaram tensas, como se quisessem fugir, mas não soubessem para onde. Que isso, mãe, o que está acontecendo? Eu senti um calor subir pelo meu peito, não de alegria, mas de justiça. A verdade tem esse efeito. Ela não precisa gritar. Ela só aparece e desmonta. O doutor Augusto se levantou devagar, com educação profissional. Boa tarde. Eu sou o advogado da sua mãe. Prazer em conhecê-lo. Meu filho não apertou a mão. Ele ficou parado, olhando para mim, buscando a velha Dalva. A Dalva que se desculpava por existir. A Dalva que entregava dinheiro e ainda agradecia pelo filho aparecer. Ele não encontrou. Eu cruzei os braços e falei num tom que até eu estranhei. Senta. Ele tentou reagir. Eu não vou sentar. Eu quero saber o que. Eu repeti, mais firme. Senta. A palavra saiu como pedra. E ele sentou. Não porque quis. Porque ouviu uma mãe que ele nunca tinha conhecido. Uma mãe que tinha limite. Se você está assistindo e está com o coração apertado, me diz nos comentários agora mesmo o que você faria no meu lugar. Você deixaria seu filho falar, ou você exigiria que ele ouvisse até o fim? Escreve. Eu leio tudo. E se inscreve no Afonso Story, porque o que aconteceu nessa sala não foi só um confronto. Foi uma virada de vida. O doutor Augusto abriu a pasta e começou a colocar os documentos na mesa. Um por um. Organizado, frio, incontestável. Extratos do banco, conversas impressas, declarações, fotos das redes sociais. Cada folha caía como martelo. Meu filho olhava aquilo e engolia em seco. Ele tentou, com a voz quebrada. Mãe, eu posso explicar.
Eu levantei a mão, sem agressão, só com autoridade. Não. 3 anos você falou e eu engoli. Hoje eu falo e você escuta. Eu peguei meu caderno. Minhas mãos tremiam por dentro, mas por fora eu segurei firme. Eu comecei a ler. O primeiro pedido, aquele da festa, com promessa de devolução. Depois os móveis. Depois o tratamento. Depois o carro. Depois o cartão. Depois o curso que não existiu. Depois o investimento que evaporou. Mês após mês. Eu não pulei nada. E enquanto eu lia, eu via o rosto dele mudar. Não era arrependimento ainda. Era medo. Medo de ser exposto. Medo de perder a fonte. Medo de encarar o espelho. Quando cheguei no ponto da mentira do neto, eu parei. Eu peguei o cobertor. Levantei o cobertor como se fosse bandeira de guerra. Isso aqui eu fiz achando que ia ser avó. Eu fiz ponto por ponto, noite por noite. Enquanto eu passava fome para ajudar você. A voz quase falhou, mas eu segurei. 3 semanas depois, eu vi sua esposa brindando com vinho, sem barriga nenhuma. E eu ouvi com meus próprios ouvidos ela dizendo que eu caía em qualquer história. Eu ouvi ela me chamar de vaca leiteira. Meu filho ficou branco de verdade, como se a alma tivesse saído. Ele abriu a boca e não saiu som. O doutor Augusto falou, com a calma de quem não tem laço de sangue para manipular. Seu comportamento configura má fé. A senhora tem provas das transferências. Temos registros. Temos testemunhas. A alternativa é simples. Acordo agora, ou processo depois. Meu filho respirou rápido, como quem entra em pânico. Processo, mãe, você vai me processar. Eu olhei direto nos olhos dele. Eu vou me defender. O doutor Augusto explicou o acordo, com palavras claras. Devolução de parte do dinheiro em parcelas, com compromisso formal de não pedir mais nada. Sem teatro. Sem abraço. Sem chantagem. Meu filho começou a chorar, mas era um choro desordenado, de quem perdeu o controle da situação, não de quem sentiu a dor que causou. E eu, ali, percebi uma coisa que me cortou por dentro. Eu estava vendo um homem de 42 anos. Não um menino. E homem adulto tem consequência. Ele tentou me atingir onde sempre funcionou. Eu sou seu filho. Você vai me deixar sozinho. Eu respondi com uma frieza cansada. Quem me deixou sozinha foi você. Por 3 anos. Ele levantou de repente, nervoso, com raiva misturada com vergonha. Você vai se arrepender. Você vai ficar velha e sozinha. Eu senti dor, sim. Dor antiga. Mas eu não cedi. Eu já estou velha. E eu já estou sozinha. A diferença é que agora eu não estou mais cega. Ele saiu batendo a porta, gritando coisas que eu não quero repetir porque ainda me doem. E quando o silêncio voltou, eu senti o corpo falhar. As pernas ficaram moles. Eu sentei devagar e o peito parecia uma casa desabando. O doutor Augusto colocou a mão no meu ombro e eu finalmente chorei. Chorei pelo filho que eu perdi em vida. Chorei pela mãe que eu fui. Chorei pelo amor que virou ferramenta. Mas eu também chorei por outra coisa. Alívio. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha dito não. E acredite, os 2 dias depois do confronto foram um tipo de silêncio que eu não conhecia. Não era o silêncio de luto que veio quando Mário morreu. Aquele silêncio tinha ausência. Esse tinha consequência. Era como se a casa inteira estivesse de ressaca depois de uma tempestade. Eu acordei no dia seguinte com o corpo doendo, como se eu tivesse carregado pedra a noite inteira. Minha cabeça latejava. Minha garganta estava arranhando de tanto segurar choro. Eu fui até a sala e vi a mesa ainda do jeito que ficou. Papéis alinhados, extratos, prints, declarações, o cobertor por cima. Parecia cena de crime. E era. Crime emocional. Eu sentei, encarei aquele monte de prova e pensei numa coisa que doeu mais do que qualquer insulto. Eu não estava lutando contra um estranho. Eu estava lutando contra o meu filho. O menino que eu carreguei no colo, que eu defendi de tudo, que eu ensinei a falar por favor e obrigado. E mesmo assim, a minha mão não tremia mais de dúvida. Ela tremia de cansaço. Neuza veio cedo,
como prometeu. Ela entrou sem pedir e já foi direto para a cozinha, como se a minha casa também fosse dela. Botou água no fogo, pegou 2 xícaras, abriu a geladeira e fez aquela cara de quem viu pouco. Você não tá comendo direito, Dalva. Eu quis mentir, mas não tinha força. Eu não sinto fome. Ela colocou o café na minha frente, sentou e me encarou. Você fez o certo. Agora não volta atrás. Ele vai tentar. Essa frase ficou pendurada no ar como aviso de tempestade. Porque Neuza conhecia a gente. Conhecia o tipo de pessoa que se aproveita, o tipo de pessoa que, quando perde o controle, não aceita perder. E meu filho tinha perdido o controle. No final da tarde, o celular apitou. Era a mensagem do Bernardo. Mãe, precisamos conversar. Sem advogado. Só nós 2. Eu li e senti o peito apertar. A parte de mim que ainda era mãe quis responder rápido. Quis dizer que sim. Quis oferecer café, abraço, desculpa. Quis fazer como sempre. Só que outra parte de mim, aquela parte nova que nasceu no dia 5, ficou em silêncio. Eu não respondi. 5 minutos depois veio outra mensagem. Mãe, você tá me destruindo. Você quer me expor. Quer acabar com minha vida. Eu ri. Eu ri de nervoso, de incredulidade. Porque a vida dele estava inteira. Quem estava acabada era eu. Eu continuei sem responder. Na manhã seguinte, ele ligou. Ligou de verdade. Eu vi o nome dele na tela e o meu coração deu um salto velho. O salto do hábito. O salto de sempre. Neuza estava na sala e falou sem levantar a voz. Não atende. Se atender, ele entra. Eu deixei tocar até parar. Logo depois, uma terceira mensagem. Eu vou aí. Quando eu li isso, meu estômago virou. Porque eu conhecia o Bernardo que entra usando a chave como se fosse dono. Eu dei aquela chave na época em que eu achava que filho entrando em casa era sinal de amor. Agora eu via que era atalho. Era acesso. Eu olhei para Neuza e falei algo que eu devia ter feito há muito tempo. Eu preciso pegar aquela chave de volta. Neuza assentiu. E precisa trocar fechadura. Eu pensei no dinheiro, na burocracia, no medo. E respondi com uma decisão que eu mesma não reconheci na minha voz. Hoje. A gente foi numa lojinha de material de construção perto de casa. Comprei uma fechadura simples, mas boa. O rapaz instalou no mesmo dia. Quando ele apertou o último parafuso e testou a chave nova, eu senti um alívio físico. Era como se eu tivesse fechado uma ferida por onde entrava veneno. No fim da tarde, eu estava na cozinha quando ouvi batida no portão. Não era palma. Era batida forte, impaciente. Aquele ritmo de quem se acha no direito. Meu corpo gelou, mas eu não corri. Eu caminhei até a porta com calma e olhei pelo visor. Era ele. De cara fechada, olhos fundos, roupa amarrotada, um tipo de raiva que parecia misturada com desespero. E na mão, eu vi a chave antiga. Ele tentou, girou, girou de novo, e nada. Ele olhou para a fechadura como se ela tivesse traído. Depois bateu mais forte. Mãe, abre. Eu respirei fundo e abri a porta só o suficiente para falar. Não para ele entrar. Para eu não me esconder. Para eu não fugir. O que você quer, Bernardo? Ele empurrou o rosto para perto, tentando entrar no meu espaço. Eu quero falar. Você não pode fazer isso comigo. Eu segurei a porta com a mão firme. Eu posso. E eu fiz. Os olhos dele apertaram, como se ele estivesse procurando o botão certo para me apertar. Você vai deixar o povo falar de você. Mãe que processa filho. Mãe que se volta contra o próprio sangue. Aí estava. A chantagem social. O medo do julgamento. A arma que sempre cala mulher. A arma que sempre cala mãe. Eu senti a raiva subir e desta vez eu deixei ela sair, do jeito certo. Sem grito. Sem histeria. Com clareza. Quem se voltou contra o sangue foi você. Você mentiu para mim. Você me explorou. Você me humilhou. E quando eu digo basta, você quer me fazer sentir culpa. Ele tentou mudar de tom,
Fez a voz mais baixa, mais triste. Mãe, eu errei. Mas você não precisa de advogado. Você me cria problema. A Fabiana tá nervosa. Ela tá dizendo que vai embora. Você quer destruir meu casamento também. Eu olhei para ele e senti uma coisa gelada no peito. Não pena. Não dó. Uma certeza. Ele ainda estava tentando me usar. Ele não veio pedir perdão. Ele veio negociar controle. Ele veio buscar a vaca leiteira de volta. Se você está acompanhando essa história e está vendo a manipulação acontecendo, se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem daqui para frente é o momento em que eu paro de ser alvo e viro parede. E tem gente que não aguenta quando a porta fecha de verdade. Eu respondi com a voz mais calma que eu consegui. Eu não vou falar sem o doutor. Se você quer conversar, conversa com ele. Eu não faço mais acordo de boca. Ele riu com desprezo, aquele riso curto de quem tenta te diminuir. Você tá achando que é quem agora, mãe? Rica. Eu senti o sangue ferver. Eu sou a dona da minha vida. Isso basta. Ele respirou fundo e mudou para o ataque. Tá. Então eu não vou pagar nada. Quero ver você fazer o que? Vai chamar polícia para o próprio filho. Vai me prender. Eu fiquei olhando para ele por um segundo. E nesse segundo eu percebi o quanto ele acreditava que eu nunca iria até o fim. Ele acreditava que eu era só ameaça. Só drama. Só fala. Eu não era mais. Eu peguei o celular e, sem tirar o olho dele, liguei para o Dr. Augusto. Coloquei no viva voz. Doutor, ele está aqui na minha porta. Ele está dizendo que não vai cumprir acordo nenhum. O senhor pode orientar. Bernardo congelou. A expressão dele mudou na hora. Medo de novo. Medo da consequência. O doutor respondeu com firmeza. Bernardo, eu estou ouvindo. Se você insistir em ameaçar sua mãe ou tentar entrar, isso vira registro. E registro vira medida. E medida vira processo. Meu filho tentou falar, mas a coragem dele sumiu como fumaça. Porque valentia de manipulador só existe quando encontra a vítima. O doutor continuou. Se você quer acordo, você comparece no meu escritório em data marcada. Se não quiser, seguiremos pela via judicial. Bernardo ficou parado. Olhou para mim. E pela primeira vez eu vi um lampejo de vergonha real. Pequeno, mas real. A boca dele tremia. Mãe, pelo amor de Deus. Eu respondi sem suavizar. Pelo amor de Deus, Bernardo. Pelo amor de Deus, você devia ter pensado nisso antes de mentir sobre Neto. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquilo doesse mais do que qualquer ameaça. E doía. Porque era verdade. Ele baixou a cabeça, guardou a chave antiga no bolso, e falou como quem perde a guerra. Eu vou embora. Mas isso não acabou. Eu fiquei na porta. Acabou sim. Para mim acabou. Ele saiu sem olhar para trás. E quando eu fechei a porta, eu não desabei. Eu encostei a testa na madeira e respirei. Respirei como quem volta para o corpo depois de anos fora. Neuza apareceu atrás de mim e disse baixinho. Viu? Ele tentou. Eu assenti. E vai tentar de novo. A semana que veio depois da visita do Bernardo foi uma semana de vigilância. Não vigilância de medo, mas de atenção. Eu comecei a notar sons que antes eu ignorava. O portão rangendo. Passos na calçada. Carro diminuindo a velocidade na esquina. Porque quando alguém perde o acesso fácil, tenta encontrar outra entrada. Eu voltei a dormir mal. Só que era diferente. Antes eu não dormia por tristeza e culpa. Agora eu não dormia por preparação. Eu estava cansada, mas eu estava acordada para a realidade. O Dr. Augusto me ligou 2 dias depois. Dona Dalva, o Bernardo procurou um advogado. Eles querem conversar. A minha garganta fechou. Ele quer acordo. Quer reduzir valor, quer mais tempo, quer tirar cláusula de multa. O clássico. Mas a boa notícia é que isso significa que ele sentiu. Eu desliguei e fiquei sentada, olhando para a parede, imaginando o que viria. Eu sabia. Quando o manipulador percebe que a ameaça não funciona,
Ele troca de máscara. Ele vira vítima. Vira arrependido. Vira filho carente. Ele tenta entrar pela culpa. E o pior é que culpa é um botão antigo em mãe. No dia seguinte, o Bernardo mandou mensagem cedo. Curta, direta, como quem finge humildade. Mãe, eu preciso te ver. Eu te peço. É importante. Eu olhei para aquelas palavras e senti o corpo reagir. Meu peito apertou, meus olhos arderam, minha mão tremeu no celular. O hábito gritou dentro de mim. Responde. Atende. Vai lá. É seu filho. Mas eu já sabia que amor sem limite vira coleira. Eu respirei e escrevi uma frase só. Se for sobre acordo, é com o doutor. Eu não falo sozinha. Ele visualizou. Não respondeu. No fim da tarde, ele apareceu de novo. Desta vez, sem bater forte. Sem gritar. Ele tocou a campainha uma vez e ficou esperando, com as mãos no bolso, cabeça baixa, postura de homem quebrado. Eu olhei pelo visor e vi a nova máscara. Eu abri a porta só um pouco. O que você quer? Ele levantou os olhos e a voz dele veio mansa, quase frágil. Mãe, eu não vim brigar. Eu vim pedir desculpa. Eu senti uma fisgada, porque eu queria ouvir isso há anos. Eu queria o meu filho de volta. Queria uma frase simples, verdadeira, que consertasse tudo. Só que vida não conserta com frase. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu sei que eu errei. Eu sei que passei do limite. Eu não dormi desde aquele dia. Eu tô com vergonha. Eu tô com medo. Medo. Olha a palavra. Medo de quê? Medo de me perder ou medo de perder o dinheiro. Eu não dei o que ele queria. Não dei abraço, não dei tá tudo bem. Eu perguntei, calma. Você veio pedir desculpa ou veio pedir para eu desistir? Ele piscou. O rosto dele travou por um segundo. Pequeno, quase imperceptível. Foi ali que eu vi o fundo do jogo. Eu vim pedir para a gente resolver como família. Sem advogado. Sem papel. Porque isso tá ficando feio. Feio. Para ele. Não para mim. Ele respirou fundo e tentou a carta mais velha do baralho. Mãe, eu tô passando aperto. Eu não me mexi. E eu passei o que durante 3 anos. Ele apertou a boca, como quem tenta segurar raiva. Depois voltou para o tom choroso. A Fabiana tá me pressionando. Ela disse que se eu tiver que pagar isso tudo, a gente vai se afundar. Ela tá falando em ir embora. E eu ouvi o que ele realmente estava dizendo. Minha mãe, ajuda a salvar meu casamento. Salvar o casamento que me chamou de vaca. Eu senti uma raiva fria, daquelas que não explodem. Daquelas que deixam a voz limpa. Então sua preocupação é ela. Ele tentou negar, rápido. Não. É você também. É a gente. Eu inclinei a cabeça. Você não falou a senhora está bem nenhuma vez. Você não perguntou se eu estava comendo direito. Não perguntou se eu estava dormindo. Você só falou de você e da Fabiana. Ele ficou mudo. E naquele silêncio eu percebi uma coisa dolorosa. Eu estava conversando com um adulto que só sabia sentir quando doía nele. Eu ia fechar a porta, mas ele se apressou. Mãe, eu posso entrar. Só 5 minutos. Eu tô com saudade. Saudade. Eu senti um aperto genuíno. Porque eu também tinha. Só que saudade não apaga abuso. Eu respondi sem dureza, mas sem abrir espaço. Você não entra. A gente conversa aqui. Ele olhou para dentro da casa, tentando ver se tinha alguém. Eu vi isso. Vi a procura. Vi a curiosidade. Vi o cálculo. Você tá sozinha. Não interessa. Ele engoliu seco. Mãe, eu trouxe uma coisa. Ele tirou do bolso um envelope e estendeu. É um papel que eu escrevi. Eu prometo que eu vou devolver. Eu assino. Eu peguei o envelope sem tirar o olho dele. Abri. Era uma carta curta. Palavras bonitas. Promessas. Um pedido de desculpas escrito do jeito certo para tocar coração de mãe.
Só que eu tinha aprendido a diferença entre emoção e compromisso. Eu dobrei a carta devagar e devolvi para ele. Isso não serve. Ele arregalou os olhos. Como não serve, eu escrevi com o coração. Eu fui direto. Coração não paga conta. Coração não impede você de pedir de novo no mês que vem. Coração não me protege de mentira. Ele respirou forte, irritado. Então você quer mesmo me destruir? Se você está ouvindo isso e está pensando que eu fui dura, me diz uma coisa. Quantas vezes uma pessoa precisa te machucar até você entender que ela não muda com conversa? Se inscreve no Afonso Story agora, porque o que eu fiz em seguida é o tipo de limite que muda a vida. E se você um dia precisar se defender de alguém que você ama, você vai lembrar desse momento. Eu continuei. Eu não quero te destruir. Eu quero me salvar. Ele passou a mão no rosto, tentando manter o teatro. Mãe, eu não tenho como pagar tudo. Eu posso pagar um pouco por mês, mas desse jeito com multa, juros, advogado, você tá me sufocando. Eu encarei. Engraçado. Você sufocou a mim por anos e chamou de ajuda. A máscara dele caiu por um segundo. Ele soltou, sem pensar. Você sempre deu. Sempre foi assim. E ali, naquela frase, eu vi a verdade nua. Ele não dizia minha mãe me ajudou. Ele dizia minha mãe sempre deu. Como se fosse função. Como se eu fosse caixa eletrônico. Eu senti uma tristeza profunda, mas eu não recuei. Acabou. Eu peguei o celular e liguei para o Dr. Augusto na frente dele. Sem grito. Sem ameaça. Doutor, ele está aqui. Quer falar de acordo. Pode marcar no escritório. E eu quero incluir uma cláusula de distância. Ele não entra mais na minha casa. Só conversa em lugar formal. O Bernardo ficou pálido. Mãe, para com isso. Eu respondi, firme. Não. Ele tentou mais uma vez, com voz baixa. Você vai me abandonar de vez. Eu senti a dor, senti mesmo. Mas eu respondi com a frase mais verdadeira que eu já disse para ele. Eu não estou te abandonando. Eu estou parando de me abandonar. Ele ficou parado. Olhou para a porta. Olhou para mim. Parecia que não sabia onde colocar a raiva. Por fim, ele pegou a carta, amassou um pouco na mão, e falou como quem se rende sem admitir. Tá bom. Marca. Ele virou e foi embora, mais lento do que da última vez. Dessa vez não teve ameaça. Não teve porta batida. Teve frustração. Eu fechei a porta e senti o corpo todo tremer. Não era medo dele. Era o peso de sustentar um limite. Porque impor limite em quem você ama é como segurar uma parede com as mãos. Dói. Mas se você soltar, ela cai em cima de você. O dia da reunião chegou como chega tudo que é inevitável. Sem pedir licença. Sem se importar se eu estava pronta. O sol estava forte, aquele sol que parece que gruda na pele, mas dentro de mim era outra temperatura. Era frio. Frio de decisão tomada. Eu acordei cedo, antes do despertador. Fui para a cozinha, passei café, sentei à mesa e fiquei olhando para a xícara como se ela pudesse me dizer que tudo tinha sido um pesadelo. Não era. Era minha vida. Neuza apareceu às 8. Ela não perguntou se eu queria companhia. Ela já vinha com a presença dela como escudo. Hoje você não vai sozinha. Eu queria dizer que eu aguentava, que eu estava bem, mas a verdade é que eu tremia por dentro. Não de medo de perder. Eu tremia de medo de ceder. Porque o Bernardo tinha sido treinado a vida inteira para apertar o meu coração até cair moeda. E eu tinha sido treinada a vida inteira para chamar isso de amor. Eu me arrumei com cuidado. Não por vaidade. Por respeito próprio. Vestido azul escuro, cabelo preso, um batom discreto. Eu olhei no espelho e vi uma mulher cansada, mas firme. Eu não era mais a viúva perdida. Eu não era mais a mãe que pedia migalha de presença. Eu era a Dalva. No caminho, dentro do carro, Neuza falou uma coisa que ficou comigo. Se ele chorar, não confunde lágrima com mudança. Tem gente que chora de raiva porque perdeu o controle. Eu não respondi, só respirei. Porque eu sabia que era verdade.
Quando cheguei ao escritório do Dr. Augusto, o coração bateu como se eu tivesse voltado para a escola, esperando chamada de prova. O ar do lugar cheirava papel, ar-condicionado, tinta de impressora. Cheiro de coisa formal. Cheiro de consequência. O doutor me recebeu na porta. Olhou nos meus olhos como quem pergunta sem falar se eu queria mesmo seguir. Eu assenti. Eles já chegaram. Eu senti o estômago apertar. Vamos. A sala de reunião era pequena, mas parecia enorme naquele momento. Mesa retangular, 4 cadeiras, uma jarra de água, copos de vidro. E lá estava ele, meu filho, sentado do outro lado, com um homem de terno cinza ao lado, advogado dele. O Bernardo estava diferente. Não era arrependimento. Era desgaste. Olheiras, barba mal feita, camisa amassada. Ele parecia alguém que caiu do pedestal e ainda estava procurando onde apoiar o ego. Quando eu entrei, ele não levantou. Não sorriu. Só me olhou rápido e desviou. Como criança pega no erro. Só que criança pede perdão. Adulto às vezes tenta se livrar. Eu sentei com a coluna reta. Neuza ficou do lado de fora, mas eu sentia ela como se estivesse ali. E o Dr. Augusto sentou ao meu lado, tranquilo, como quem sabe a força do papel. O advogado do Bernardo começou. Vamos ser objetivos. Meu cliente reconhece que recebeu valores ao longo do período. Porém, entende que se tratava de ajuda espontânea, sem contrato, sem prazo. Eu quase ri. Ajuda espontânea. Mentira planejada, embrulhada de espontaneidade. O Dr. Augusto não levantou a voz. Ele só abriu a pasta e colocou os papéis na mesa como quem coloca peso em cima de uma conversa vazia. Transferências bancárias recorrentes, datas, valores, mensagens pedindo e prometendo devolução, e testemunhas. Além disso, indícios de má-fé. O outro advogado tentou. Má-fé é uma interpretação. O Dr. Augusto apontou para um print. Gravidez inexistente usada para obter dinheiro. Isso não é interpretação. É fato. Eu vi o Bernardo engolir seco. Ele apertou as mãos no colo. E eu senti algo que era metade raiva, metade dor. Porque parte de mim ainda queria que ele levantasse e dissesse, com vergonha verdadeira, eu fui covarde, eu fui sujo, eu te feri. Ele não disse. O advogado dele seguiu, tentando negociar como se estivesse comprando tempo. Meu cliente não tem condições de devolver 65%. É inviável. O Dr. Augusto respondeu na mesma calma. Então a via judicial se torna alternativa. E foi aí que o Bernardo falou pela primeira vez. E quando ele falou, eu entendi que ele ainda estava tentando me controlar. Mãe, fala para ele parar. Isso tá indo longe demais. Eu olhei para ele e senti o sangue subir. Não pela frase. Pela audácia. Ele ainda achava que podia mandar na cena. Ainda achava que eu era figurante no drama dele. Eu respondi devagar, cada palavra bem colocada. Você teve 3 anos para pedir para parar. Você pediu para continuar. Ele tentou usar o meu coração. Eu sou seu filho. E eu senti uma dor aguda, porque aquela frase sempre me desmontou. Mas dessa vez eu tinha uma resposta pronta, não ensaiada, nascida da verdade. Meu filho não me enganaria com um neto que nunca existiu. Silêncio. O advogado dele pigarreou, desconfortável. O Dr. Augusto empurrou um contrato já preparado. A proposta é a seguinte: devolução de R$ 25.000 em 25 parcelas de 1.000, começando no próximo dia 5. Juros por atraso. Multa por interrupção. E cláusula de não aproximação financeira. Ele não pede mais nada, nunca mais. O advogado do Bernardo leu rápido. Meu cliente pede para retirar a multa. O Dr. Augusto nem piscou. Sem multa, não há garantia. Sem garantia, não há acordo. O Bernardo levantou a voz um pouco. Isso é humilhação. Eu senti a raiva finalmente encostar na garganta. Eu não gritei. Eu não xinguei. Eu só disse algo que eu precisava dizer havia muito tempo. Humilhação foi eu te dar dinheiro e ouvir sua esposa me chamar de vaca.
Humilhação foi eu cortar remédio para você beber vinho caro. Humilhação foi eu fazer um cobertor para um bebê inventado. A boca dele abriu e fechou. Ele não tinha resposta. Porque não existe defesa honesta para isso. O advogado dele tentou suavizar. Dona Dalva, meu cliente está disposto a assumir responsabilidade, mas precisa de condições realistas. Eu olhei para o advogado e depois para o Bernardo. Condição realista é você pagar. Eu não quero destruir você. Eu quero parar de ser destruída. O Dr. Augusto colocou a caneta no meio da mesa. Então é isso. Ou assina, ou seguimos com o processo. O Bernardo ficou olhando para o papel. Ele tremia. Não de emoção bonita. Tremia de perda. Perda do poder que ele tinha sobre mim. E naquele momento eu entendi que aquele papel não era só um contrato. Era um espelho. Ele ia ter que assinar o próprio erro. Ele olhou para mim, com olhos molhados. Mãe, por favor. Eu não senti prazer. Não senti vingança. Eu senti um luto silencioso. E respondi com a voz firme, mas cansada. Assina, Bernardo. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse engolindo um metal. Pegou a caneta. A ponta encostou no papel. E ele assinou. Eu vi a assinatura saindo torta, nervosa, como se a mão dele não quisesse admitir. Mas estava feito. Preto no branco. Sem romance. Sem desculpa. Sem teatro. O Dr. Augusto recolheu, fez cópias, entregou uma via para cada um. O advogado do Bernardo guardou a dele com cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. Eu levantei devagar. Meu corpo parecia leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque eu não estava mais presa. Pesado porque eu sabia o preço. Eu olhei para o Bernardo uma última vez naquela sala. Eu sempre vou te amar porque isso não desliga. Mas eu não vou mais te sustentar com a minha dignidade. Se um dia você quiser ser homem de verdade, você começa pagando o que você tirou. E depois você aprende a não tirar mais. Ele chorou. Chorou de verdade. E eu não corri para consolar. Porque consolo sem mudança vira permissão. Eu saí do escritório. Quando pisei na rua, o ar quente bateu no meu rosto e eu respirei como se fosse a primeira vez em anos. Neuza me abraçou e eu desabei por alguns segundos. Não era fraqueza. Era descarga. Era o corpo entendendo que o ciclo tinha virado. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi tarde, mas aprendi. Tem gente que só respeita limite quando ele vem escrito. Se você chegou até aqui comigo, se essa história te apertou por dentro, se ela te fez lembrar de alguém que te usa e ainda quer te chamar de ingrato, se inscreve no Afonso Story. Porque você não perde nada ao se inscrever. Você ganha força, ganha clareza, ganha coragem. E às vezes, a história que te salva é a que você ouve no dia certo. Eu sou Dalva. E naquele dia eu escolhi a mim mesma. Mesmo doendo. Mesmo sendo meu filho. Porque amor sem respeito não é amor. É prisão.